Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro. Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias. Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real, do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais. Todas as informações estão na descrição do episódio. Modus Operandi Guia de True Crime. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Nos anos 50, no centro de São Paulo, 3 mulheres desapareceram. Um poço foi encontrado na casa delas, e o principal suspeito era alguém da própria família. Eu sou a Mabê, e esse caso é conhecido como o crime do poço. 2 décadas depois, seria inaugurado o edifício Joelma, um prédio que sofreu um incêndio terrível na década de 70, e é considerado um dos prédios mais mal assombrados do país. Essas histórias são sempre lembradas juntas, e hoje você vai saber por quê. Em 1948, Benedita Ferreira de Camargo morava com seus 3 filhos numa casa no centro de São Paulo, capital. Eles moravam quase na esquina da Avenida 9 de Julho. A Benedita tinha 55 anos, era viúva e dona de casa. O filho mais velho, Paulo Ferreira de Camargo, tinha 26 anos, era recém-formado em Química pela USP e professor assistente do Dr. Hoffman. Ele era sócio da Associação Cristã de Moços de São Paulo, onde a sua irmã mais nova, Maria Antonieta, que tinha 19 anos, era contadora. Cordélia, a irmã do meio, tinha 23 anos, trabalhava na Faculdade de Filosofia da USP e também tinha se formado em contabilidade, mas ela tinha uma vocação para música, então ela resolveu fazer um curso e virou pianista. Ela era super requisitada por instituições particulares e empresas para participar ou fazer shows. Durante a minha pesquisa, em algumas matérias, às vezes trocam a idade da Cordélia e da Maria Antonieta. Às vezes, gente, é uma palavra forte, tá? Porque a real é que cada fonte cita uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu troquei isso tantas vezes que eu fui ficando louca. E aí eu cheguei à conclusão de que vai ser isso aqui, né? Eu tô trabalhando aqui com a hipótese de que a Cordélia é a mais velha, tem 23 anos, a pianista, e a mais nova é a Maria Antonieta, de 19 anos, contadora. Mas se vocês buscarem depois informações no próprio site, né, modusoperandipodcast.com, vão estar algumas notícias da época e vocês vão ver que às vezes esses nomes estão trocados aí, tá? Mas, enfim, adotei aí essa do jornal como uma grande fonte. O marido da Benedita, ele deixou uma herança legal. Só que o dinheiro não ia durar muito, gente, porque a Benedita não era muito boa com grana. Ela era muito rígida com os filhos, principalmente com as mulheres. E elas se vestiam até de um jeito muito conservador pra época. E olha que a gente tá falando dos anos 40, hein? Tipo, já era bem conservador. Mas enfim. A Maria Antonieta, ela só saía acompanhada da mãe ou da irmã. Ela nunca saía sozinha. Maria Antonieta é a filha mais nova. Mas todas elas eram amigas, se davam muito bem, viviam tranquilo e tal. O Paulo se sentiu um pouco pressionado a prover o lar, né? Porque ele era o único homem da casa. E como a gente tá falando aí de fim de 40, né? Início dos anos 50, as mulheres elas eram criadas para se tornar dona de casa e mãe, né? Então elas eram educadas a encontrar um bom homem e ter um bom casamento. Elas não eram estimuladas a trabalhar. E algumas trabalhavam, tanto que a gente citou aqui
Tanto a Maria Antonieta quanto a Cordélia, as duas trabalhavam, né? Só que mesmo que elas trabalhassem, elas não ganhavam nem perto do que o irmão ganhava. Porque também se pagava muito menos para as mulheres, né? Eram trabalhos menos reconhecidos, davam salários menores, enfim, a gente já sabe, né, sobre isso. Então, realmente, a responsabilidade de sustentar a família estava muito nas mãos dele mesmo. Quando a Cordélia foi diagnosticada com esquizofrenia, e, gente, de novo, aqui vale dizer que assumi que é a Cordélia, porque foi a maior quantidade de fontes que eu encontrei dizendo que tinha sido a Cordélia, mas tem várias fontes que falam que foi a Maria Antonieta, tá? Mas vou aqui entender que era a Cordélia, que era a filha do meio aí dos 3 filhos. Quando a Cordélia foi diagnosticada com um quadro agudo de esquizofrenia, o Paulo teve que dobrar o turno e pegar aulas particulares para conseguir arcar com as despesas do tratamento, que era caríssimo, porque nessa época a herança já tinha ido pro ralo. E nessa mesma época, ele arranjou uma namoradinha, a Isaldina Amaros, que ela tinha 23 anos, lembrando que o Paulo tinha 26, então ela tinha 23 anos, era 3 anos mais nova, só que ela não foi muito bem aceita na família, porque ela não era mais virgem. Então, assim, o Paulo estava trabalhando horrores para bancar, né, uma família que tinha aí uma filha que estava fazendo um tratamento, que era caríssimo e tal. E tem toda aquela questão, né, gente, que transtorno mental é um estigma, né? Tipo, mesmo agora em 2022, falar sobre esquizofrenia tem muitos tabus, tem muito estigma, as pessoas não entendem direito ainda. Imagina nos anos 40 o quanto que isso não fazia com que a família fosse mal falada, porque porque a garota tem problemas mentais, né? Já virava toda aquela questão que a gente tá cansado de ouvir. Então a família deles tinha aí uns boatos rolando, também por conta disso. E ele tava vivendo essa situação horrível, porque ele tava trabalhando um monte, a família dele sofrendo preconceito, e ele namorava uma menina que desonrava, entre muitas aspas, a família dele, né? Um dia o Paulo avisou para os amigos e para os parentes que eles iam fazer uma viagem para o Paraná. E depois ele escreveu uma carta informando as pessoas que a sua família tinha sofrido um acidente de carro e que a mãe e as irmãs faleceram. Então, assim, gente, isso foi muito chocante. Tipo assim, imagina, um acidente que morre todo mundo, tipo, horrível. E como a Cordélia tinha parado de trabalhar do nada, né, sem avisar, o chefe achou estranho e resolveu chamar a polícia. E aí, quando o Paulo voltou para São Paulo, ele reforçou essa história, né? Falando que era isso que tinha acontecido, que elas tinham sofrido um acidente de carro, que elas tinham morrido tudo, tal. Só que as pessoas estavam achando ele muito estranho, porque parecia que ele tava, tipo, muito perturbado, sabe? Mas ao mesmo tempo não era perturbado por causa disso, porque ele não demonstrava um sinal de tristeza, sabe? Pelo fato de que ele tinha perdido a família toda. Mas ao mesmo tempo ele tava, tipo, tinha alguma coisa estranha com ele. E as pessoas, tanto os vizinhos, né, quanto colegas e tal, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E nenhum jornal noticiou o acidente tão triste que aconteceu com a família dele. E ele também não deu uma explicação muito boa sobre onde a família tinha sido enterrada, né? Porque tá, como é que foi então? Porque morreram todas e aí elas foram enterradas lá, sendo que, né, elas são de São Paulo, então, enfim, o que é essa história toda? Então, a partir daí, os vizinhos começaram a suspeitar que alguma coisa estranha tinha acontecido. O Paulo voltou a trabalhar e ele se recusava a falar sobre a morte da família. Um dia, ele atirou várias vezes contra tubos de ensaio no laboratório da faculdade. E ele também fez umas perguntas esquisitas para o Dr. Hoffman, né? Ele era o professor assistente dele. E o que ele perguntou para o doutor? Ele perguntou sobre os melhores agentes químicos para corrosão de cadáveres. Então, gente, tava, tipo assim, sabe, uns comportamentos estranhos, não parecia que tava triste. Ele ia atirar em tubo de ensaio, tipo, ele falava que tava fazendo um experimento. Mas assim, né, ele era cientista, tava na USP, no laboratório, de repente tem uma arma, né, a coisa tava esquisita. E aí o Dr. Hoffman chamou a polícia e o Paulo foi interrogado. E daí ele comentou que a arma disparou sem querer e a polícia aceitou a versão, mas apreendeu a arma dele. O delegado Vicente de Paulo Neto, a pedido dos parentes, enviou um telegrama para a polícia do estado do Paraná para saber mais detalhes, né, desse acidente de trânsito que vitimou toda a família deles. Então a polícia começou a investigar e interrogar os vizinhos, até que um deles, o Paulo Base, disse que tinha visto algo interessante. E o que ele contou é que desde o dia 5 de novembro,
Ele e um outro vizinho, o Bruno Bussato, estavam notando coisas estranhas na casa dos Ferreira. Uma das coisas estranhas é que a Cordélia, que era pianista, ela tinha um concerto no dia 6, num conservatório na capital. E ela não foi, ela simplesmente sumiu. E esses vizinhos fofoqueiros também falaram que desde o dia 5, vários operários estavam escavando um poço nos fundos do quintal. E que no dia seguinte, à abertura da cisterna, os dois resolveram conferir o poço e que ele estava tapado com terra e tijolos. Quer dizer, os caras estavam assim, né? Por dentro de tudo. E aí eles comunicaram à polícia imediatamente porque eles acharam estranho. Só que não deu em nada. O delegado decidiu fazer uma busca na casa, só que eles não encontraram vestígios de sangue, nem nada que incriminasse ou que mostrasse que alguma coisa aconteceu ali. O Paulo foi chamado para depor e ele contou a mesma versão, que a família sofreu um acidente de carro e tal, e que ele era o único sobrevivente. Tipo, ele não estava no carro com elas. Continuaram as investigações e o delegado resolveu visitar a casa de novo. E dessa vez eles perceberam uma coisa. As roupas, os pertences pessoais, bolsa, relógio, tudo estava no mesmo lugar. Então isso era meio estranho, porque, tipo, eles foram pro Paraná e eles não levaram nada. Tipo, eles não fizeram nenhuma mala, não levaram as coisas, roupas e tal. Aí quando deu 3 horas da tarde, o Paulo chegou em casa. E ele ficou assustado com os policiais e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Os investigadores disseram que era tudo parte da investigação e deram uma acalmada ali nele e resolveram ir até o poço do quintal para dar uma olhada. E sim, gente, era verdade, o poço realmente existia. O Paulo tinha contratado 2 serventes de obra para escavar um poço de 5 metros de altura no quintal da casa dele. Os 2 ganharam 2.000 cruzeiros pelo trabalho. E, gente, caso você esteja se perguntando, em reais isso seria o equivalente a mais ou menos R$720. Então, assim, cada um ganhou R$720, né? O projeto todo foi tipo 1.440, sabe? Só que é aproximadamente, porque isso é um cálculo complexo. E eu vou aproveitar esse momento aqui para explicar para vocês o que a gente quer dizer quando a gente fala equivale à moeda de hoje. Porque não é só traduzir os valores, né? Um exemplo bobo. Em 2002, um carro popular custava R$7.200. E naquela época, o salário mínimo era R$200. Hoje, o salário mínimo é R$1.212. Só que o carro popular está mais ou menos na casa de R$50 mil. Então, quando a gente fala equivalente, a gente está falando de cálculos complexos que consideram inflação, desvalorização, valorização da moeda e também sobre o poder de compra. Então, gente, na real não importa, né, se o salário mínimo cresceu. Pô, de 2002 para 2022, o salário mínimo cresceu bastante, foi de R$200 para R$1.212. É um crescimento grande, mas o poder de compra tá uma porcaria, tá horrível, tá péssimo. Então, né, não adianta muito a gente ter um salário alto se o nosso poder de compra não tá equivalente a isso. Então, enfim, só para explicar um pouquinho, porque muitas vezes a gente traz alguma informação tipo, fulano comprou uma casa de $5.000 nos Estados Unidos. E hoje, gente, com $5.000 você não compra uma porta, sabe? E entendam, tá? Isso é feito por especialistas, não é a gente aqui chutando os numerozinhos, não. Então, toda vez que a gente trouxe algum dado nesse sentido, tipo, fulano gastou $7.000, que hoje seria o equivalente a R$500 mil. Isso foi feito por um especialista, por um economista, né? Não sou eu nem a Carol que estamos aqui falando, né? Porque, enfim, não nos compete. Mas tá, vamos voltar para a história. Então, o Paulo mandou fazer esse poço. E como ele gostava de fazer experimentos, ele abriu o poço para conseguir obter água sem cloro. E ele disse para a família que ele queria desenvolver uma fábrica doméstica de adubos e que ele não ia poder fazer isso usando água encanada. E que isso, né, essa fábrica que ele queria criar e tal, ia ajudar na renda da casa. Então a mãe não falou nada sobre isso. E nem as irmãs, elas ficaram tranquilas em relação a esse poço. Então esse poço foi construído e estamos aí nesse momento que a polícia tá indo ver, né? Quando a polícia chega perto do poço, ele fica visivelmente nervoso e ele pede para ir no banheiro. E de repente a polícia ouviu um barulho. Todos saíram correndo até o banheiro, mas era tarde demais.
No chão jazia o corpo do Paulo Ferreira de Camargo em uma poça de sangue. O Paulo tinha tirado a própria vida com um tiro no peito. Nessa hora, os investigadores tinham a certeza de que eles precisavam investigar o poço. A polícia convocou o corpo de bombeiros para descer e investigar o que tinha ali no poço. Às 4 da tarde, os bombeiros chegaram. Então tinha a polícia, os bombeiros, o perito, né, que veio analisar o corpo do Paulo. Tinha a imprensa, tinha vizinhos curiosos. Aquela galera, né, gente? Já tava se tornando um Lollapalooza. E, gente, Lollapalooza é quando a gente tá falando que, sabe, começa a armar um show ali. É uma cena que né, exige um certo distanciamento das pessoas. E não que as pessoas fiquem ali olhando, analisando naquela cena. Então, infelizmente, era esse cenário que estava acontecendo ali naquele dia. Tinha polícia, tinha bombeiro, tinha o perito, tinha imprensa, tinha vizinhos curiosos, tinha gente olhando pela janela, tinha assim de tudo. E assim que os bombeiros chegaram no fundo do poço, eles estavam lá tentando encontrar alguma coisa e tal. Era tudo muito difícil de conseguir. 3 horas e meia depois, um dos bombeiros anunciou a descoberta dos pés de uma vítima. E foi ali, gente, que as teorias se confirmaram. No fundo do poço, havia os corpos de Benedita Ferreira de Camargo e das suas 2 filhas, Maria Antonieta e Cordélia. Elas estavam amarradas, encapuzadas, e os corpos estavam num estado de decomposição bem avançado. Os bombeiros foram tirando, né, um a um os corpos, colocando na superfície, e assim os peritos da polícia técnica puderam fotografar. Ao tirar os capuzes, eles viram o estado que elas estavam. O couro cabeludo das vítimas tinha se desprendido. Tinha umas manchas roxas, assim, nas pernas e outras partes do corpo da Maria Antonieta. O rosto das 3 estavam prejudicados, talvez por causa do impacto dos tijolos que o irmão tinha jogado depois para aterrar o poço. A cisterna era toda revestida de tijolos para evitar que o mau cheiro chegasse até a superfície. E em pouco tempo depois, esse crime ficou conhecido como o crime do poço. Depois de feitos os exames, a perícia apurou que entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, o assassino teria matado a mãe e a irmã mais velha, a Maria Antonieta, e ele teria arrastado os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima, Cordélia, foi morta por volta do meio-dia, quando ela chegou em casa para almoçar, porque ela estava no trabalho. Eles não conseguiram definir se as vítimas foram mortas dentro de casa ou fora de casa, porque não tinha nenhum vestígio de bala, de sangue, de nada. Não tinha nenhuma evidência, assim, que mostrasse alguma coisa em relação a isso. O corpo da Benedita, a mãe, tinha 2 perfurações na região dorsal. A Maria Antonieta estava de pijamas e ela tinha 3 perfurações, uma na nuca e 2 na região dorsal. A Cordélia estava com roupa de trabalho e tinha 2 perfurações, uma nas costas e outra na nuca. A família toda, inclusive o Paulo, foi enterrada no Cemitério da Consolação, em São Paulo. No dia 24 de novembro de 1948, saiu uma reportagem no Jornal de Notícias, que está lá no nosso site modusoperandipodcast.com. Eu vou ler um pouquinho aqui do jornal, só a título de curiosidade para vocês entenderem como é que foi divulgada a notícia desse crime. O mais pavoroso crime dos últimos tempos. Matou a mãe e 2 irmãs, escondendo seus corpos num poço que mandou escavar no fundo do quintal. O assassino suicidou-se no banheiro da residência durante as investigações. Isso tudo é mais ou menos o título e o subtítulo da matéria. E aí ela traz uns destaques abaixo. Era assistente do catedrático de Química da Faculdade de Filosofia, o autor da tragédia. Apreendidos na residência do criminoso suicida vários tubos de entorpecentes. As autoridades na pista da amante do exterminador da própria família. Detidos 2 íntimos amigos de Paulo Ferreira de Camargo, que deveria prestar informações de importância à polícia. Ainda em mistério, o bárbaro assassínio. E nesse jornal, gente, tem fotos do corpo, assim, de todas as vítimas. A gente nunca coloca, né, foto de corpos nem nada no site. Não gostamos de fazer isso, até por respeito às vítimas. Só que como isso tá anexado, né, na foto do jornal, do site, dessa vez vai ter. Mas estamos colocando mais a título de curiosidade mesmo, de como a matéria tá escrita,
não pelas fotos em si, que nem dá pra ver direito, mas só pra ir explicar pra vocês. E o pior de tudo é que esse crime não vitimou só a família Ferreira. Teve uma outra morte também. Um dos bombeiros que participou do resgate, né, lá no poço, não se protegeu com luvas, né, na hora que ele estava manuseando os corpos. Ele acabou morrendo de infecção cadavérica. O verdadeiro motivo do crime nunca foi descoberto, mas tem algumas teorias, né? Uma delas é de que ele teria matado a família por vingança, porque eles não aceitaram o namoro com a Isaltina, que era a namorada dele, né? Que não era mais virgem e tal. Só que isso não faz muito sentido, não teve muitas grandes evidências que explicassem essa teoria. A própria Isaltina deu um depoimento para o jornal, contando que o Paulo amava muito a família e que o torturava saber que elas estavam doentes, que a Maria Antonieta sofria de epilepsia e era paralítica, e que a Cordélia seria esquizofrênica e a mãe tinha um câncer na perna. Então, uma das outras teorias é que ele teria matado todo mundo, porque ele não ia ter condições financeiras para bancar o tratamento de todas. A Isaltina também comentou que ele era apaixonado por uma outra mulher, mas que eles não podiam ficar juntos. E ela ainda mostra a carta que ela tinha recebido do Paulo no dia 15 de novembro, quando ele estava supostamente em Curitiba, que ele foi viajar, né, exclusivamente para mandar um telegrama de lá contando da morte da família. E aconteceu uma outra coisa estranha também. Uma mulher chamada Humberta Maria de Almeida, de 25 anos, apareceu na delegacia falando que ela era amante do Paulo e que ela estava grávida de 7 meses. Gente, coisas mais estranhas começaram a rolar, assim, em relação a esse caso. Ele com certeza tinha mexido ali muito com o imaginário de São Paulo. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um caso que mexa tanto com São Paulo que todo mundo queira falar sobre isso. Foi isso que aconteceu com o crime do Poço. E aí, tinha até um poeta, que vocês provavelmente já ouviram falar, Oswald de Andrade. Ele ficou obcecado com esse crime na época. E ele escreveu uma série de 5 artigos sob o título Crime Sem Castigo. E ele analisava o crime do Paulo sob aspectos psíquicos. E foi muito polêmico, porque ele atacou a sociedade paulistana e o conservadorismo da época. Então, assim, né, caíram em cima dele. Mas a real, gente, é que as teorias, assim, elas existem por aí, né? Porque cada um vai falando uma coisa. Mas a gente não dá pra saber, né? Não tem como saber. Se foi a pressão de ter que prover o lar, né? Isso atualmente é discutido bastante e existe algo que é chamado de familicídio ou aniquilação familiar. A gente já falou disso algumas vezes, que isso tem se estudado bastante atualmente, que não é raro acontecer. Então, geralmente, alguém da família mata a família toda, né? A família mais próxima, assim, tipo, esposa, filhos, etc. E depois tira a própria vida. Geralmente é o que acontece, e a maioria das vezes é feito por homens. E em grande parte das vezes, eles falam sobre isso também, sobre essa pressão de prover o lar, ou porque faliu, ou porque acha que não vai conseguir dar conta financeiramente, acontece algum desafio, enfim. Tudo isso tem sido estudado bastante atualmente, mas por conta das características, né, desse caso, pode ser que tenha sido isso que aconteceu mesmo. Pode ser que ele tenha sucumbido à própria pressão de prover o lar e por conta disso acabou acontecendo toda essa tragédia, né? Mas, como eu disse aí várias vezes, não tem como saber. Mas tá, o que essa história tem a ver com o edifício Joelma, né? Vocês devem estar se perguntando. A casa dos Ferreira foi demolida em 69. Eles até mudaram o número da casa por conta de um boato que ela era mal assombrada. Parte do terreno onde a casa ficava foi comprada pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora que iniciaria as obras do edifício Joelma. E aí o prédio foi construído e depois teve o desastre com incêndio. Então as pessoas passaram a misturar as histórias para falar que existia uma maldição ali na região. E que o edifício Joelma, hoje chamado de edifício Praça da Bandeira, é o prédio mais mal assombrado do país.
Atualmente, São Paulo é a maior cidade do Brasil em número de habitantes, que tem uma população de mais de 12 milhões de pessoas. E é uma das cidades mais diversas do mundo em relação à população que mora aqui, que é uma população multicultural. Tem comunidade italiana, portuguesa, espanhola, alemã, armênia, libanesa, síria, japonesa, coreana, chinesa, haitiana, venezuelana, boliviana, entre muitas outras. Gente, tem muitas culturas aqui em São Paulo, tem muitas famílias, né? Enfim. Então, realmente, né, a gente tem essa quantidade de culturas, né, misturadas, é uma coisa muito boa para nossa cidade. Nos anos 70, a população de São Paulo era de quase 6 milhões de habitantes. Então, era metade do que a gente tem hoje, mas já era bastante gente. E essa década foi muito importante porque foram construídos muitos prédios na região central de São Paulo. E até hoje, grande parte dos edifícios da capital são da década de 70 e 80. E também foi nessa década que aconteceram 2 grandes incêndios. O primeiro foi o do edifício Andraus. São Paulo vive momentos de pavor com o incêndio do edifício Andraus, considerado o mais grave e o maior do século em área construída na América Latina. A cidade vivia seu ritmo normal de trabalho no dia 24 de fevereiro, quando às 4 horas da tarde surgem os primeiros alarmes. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. O trânsito se congestiona, dificultando a aproximação dos policiais e dos bombeiros, enquanto os primeiros socorros são prestados por helicópteros do governo, da prefeitura e de firmas particulares, imediatamente mobilizados. Esse trecho que você acaba de ouvir é uma reportagem de época do Arquivo Nacional. E como sempre, vai estar o link no nosso site, modusoperandipodcast.com, caso você queira ir lá assistir a reportagem toda. E vale a pena se você quiser entender, ver algumas imagens da época, né? Porque é a gravação da época, então é um documento histórico, né? Um documento de uma tragédia, mas é histórico. No dia 24 de fevereiro de 72, um prédio comercial chamado Andraus, que tinha 30 andares, começou a pegar fogo. O edifício Andraus ficava localizado na esquina da Avenida São João com a Rua Pedro Américo, bem no centro de São Paulo, e abrigava quase 500 escritórios. Ao que tudo indica, o incêndio começou no 3º andar e rapidamente se alastrou pelo prédio. E naquele dia, gente, os ventos estavam intensos, eles estavam atingindo 30 km por hora, o que era meio raro, porque normalmente ficava entre 7 e 12 km por hora. Então estava quase que o triplo, né, assim. Infelizmente, os ventos ajudaram a propagar mais rápido e as chamas atingiram mais de 300 metros de altura. Então, assim, foi uma coisa surreal. A causa do incêndio foi definida posteriormente como sobrecarga no sistema elétrico, mas nunca teve grandes explicações. E aí tem vários relatos, né, da época de pessoas que viveram isso, que viram acontecer e tal. E um dos relatos que achei interessante trazer foi do Cristiano Mascaro. Ele é um fotojornalista hoje famoso. Nessa época eu acho que ele ainda não era famoso. E ele fazia parte da redação da revista Veja. E como que funcionava? Olha que doido isso, né? Anos 70, vamos lembrar, galera. Quando acontecia alguma coisa, ele era um fotojornalista, então ele não necessariamente precisava ficar na redação, né? Ele podia estar ali pela cidade, porque ele estava sempre tirando alguma foto de alguma coisa. E aí, como que rolava? Ele tinha um aparelho, um bip, que só emitia um som. E daí, quando ele emitisse um som, ele tinha que ir até uma central telefônica e colocar uma ficha telefônica para ligar para a Veja, para saber qual que era a mensagem, porque que biparam ele. E daí, quando ele ligava, alguém dava mensagem, ele recebia a pauta, ia lá cobrir, tirar fotos, etc. Isso é doido, né, gente, de pensar que hoje em dia, quando rola um incêndio, né, num prédio e tal, em poucos segundos, a gente tem milhares de vídeos correndo solto no Zap, né, um monte de informação, tem gente falando aqui, gente falando ali, mas enfim, naquela época as coisas eram bem diferentes, né, então ele foi lá, ele cobriu, tinha muita gente na rua também, jornalistas, a imprensa toda, né, cobrindo, bombeiro, foi uma tragédia, assim. Esse incêndio, ele fez 16 vítimas e mais de 500 pessoas feridas. E esse acidente foi considerado o pior incêndio dos últimos anos.
A população criticou muito a falta de segurança. Algumas matérias no jornal também foram feitas sobre isso. Os jornalistas que cobriam, né, faziam críticas. Então, assim, rolou uma grande pressão e a prefeitura criou uma comissão permanente que ia ser responsável por apresentar mudanças aí nessa parte de incêndio, de vistoria, enfim, que era para promover mudanças. O prefeito da cidade de São Paulo, ele acompanhou, né, o incêndio todo, claro, e ele garantiu, depois apareceu no jornal uma matéria dele falando que ele tinha garantido que todos os prédios da capital iam ser inspecionados. Por quê? Porque as construções elas estavam evoluindo, mas a preocupação com a segurança, ela não era no mesmo nível, assim, que os edifícios estavam aumentando, né? Porque os recursos naquela época eram muito limitados. Então não tinha uma grande fiscalização. Muita gente sabia que vários prédios do centro de São Paulo estavam correndo risco, assim. A tragédia era iminente, qualquer momento podia se repetir. E ela logo veio. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. E agora a gente finalmente chega no edifício Joelma. Eu quis trazer um pouquinho sobre o edifício Andraus para contextualizar sobre como é que estava a situação naquela época, como as pessoas estavam preocupadas com a segurança, né, dos prédios, como estava... A fiscalização não era tão boa, não tinha tantos recursos, e foi uma tragédia, né? Então, um acidente que movimentou a cidade, e esse era o contexto, assim, dessa época, né? Durante esses 2 anos aí, de 72 a 74, aconteceram muitas críticas, não teve tantos avanços, então a população estava realmente cada vez mais nervosa. O edifício Joelma era um edifício relativamente novo, que ficava no centro de São Paulo, e tinha 25 andares. Alugado pelo banco Crefsul de Investimentos, tinha mais de 750 funcionários espalhados por esses andares do prédio. O prédio tinha 25 andares, sendo que os 10 primeiros eram de garagem. Aí tinha outros 2 que eram usados para depósito e depois o resto era para escritório e tal. No dia 1º de fevereiro de 74, uma sexta-feira, a cidade de São Paulo amanheceu um pouco chuvosa. Quando era 8h45 da manhã, teve um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma. E foi por causa disso que o maior incêndio da história de São Paulo aconteceu. A velocidade com que o fogo se alastrou foi tão bizarra que em pouco tempo as pessoas entraram em pânico e começaram a tomar decisões. No momento em que tudo isso acontecia, tinha 756 pessoas no prédio. Algumas pessoas subiram as escadas para chegar até o terraço, ou ficaram pelas escadas tentando fugir, e houve até quem tentasse sair pelo elevador. Você provavelmente já viu alguma placa escrito proibido utilizar o elevador em caso de incêndio. E talvez você, se pergunte por quê. O motivo principal que você não deve utilizar o elevador é porque incêndios podem causar curtos-circuitos no sistema elétrico do prédio. E então a energia elétrica é a primeira coisa que acaba, né? E você pode ficar preso no elevador. Por conta desse motivo, naquele dia, todos que decidiram pegar o elevador, infelizmente, perderam a vida. Quem estava fora do elevador também não estava muito melhor. Nas escadas, o tumulto era intenso, gente subindo, gente descendo, aglomeração, muita fumaça, pânico, desinformação, ninguém sabia o que estava acontecendo. E cada vez se tornava mais difícil respirar. Mesmo os bombeiros chegando super rápido, a situação já estava muito delicada. E algumas pessoas, no total desespero, começaram a se jogar do prédio. Acredita-se que pelo menos 40 pessoas fizeram isso. Então, gente, era uma cena muito, muito triste. E para entender um pouco quão rápido tudo isso pode ser, é só entender a nossa respiração. A nossa respiração funciona assim. Então, o ar ele entra pela boca ou pelo nariz, ele passa pelas traqueias, ele vai para os brônquios e chega nos alvéolos. E lá o ar fica em contato com os vasos sanguíneos. E é ali que ocorre a troca gasosa. Então, o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai. E esse processo, ele acontece de uma forma muito rápida e contínua, conforme a gente inspira e expira. Você precisa só de 1 segundo para isso acontecer. Quando o corpo humano inala fumaça, o ar inspirado ele não carrega a quantidade adequada de oxigênio para a respiração
E pior, ele ainda carrega substâncias tóxicas. E elas chegam na mesma rapidez. E daí elas causam danos aos alvéolos. E com a baixa taxa de oxigênio no ar e com os alvéolos comprometidos, a troca de gases respiratórios não acontece da forma adequada. Então, em pouquíssimos minutos, isso pode gerar uma asfixia, a pessoa pode perder os sentidos e morrer. E esse tempo pode variar de acordo com a temperatura, com o local que ela está, se é um local com circulação de ar, se é um local fechado. E para vocês terem uma ideia, quando estava rolando tudo isso no edifício Joelma, a temperatura no interior do prédio tinha ultrapassado 100 graus. É muito pouco tempo para você ser capaz de tomar uma decisão racional, né? Principalmente quando você está vivendo uma situação extrema dessa, né? Que é quase um cenário de guerra mesmo, gente morrendo na sua frente, um fogo subindo, desinformação. É toda uma situação muito desesperadora. Então, muita gente foi subindo, tentando ir para o terraço e tal, e os bombeiros começaram a tentar resgatar os sobreviventes. Só que a situação era toda muito difícil, porque como se não bastasse o drama, né, que estava todo mundo vivendo, os bombeiros também não tinham recursos suficientes, nem equipamentos e nem número de profissionais para, né, conseguir atender tudo aquilo. No entanto, é importante falar também que tinham muitos civis, né? Tinham muitas pessoas que estavam ali próximas, né, nessa hora, e muitas pessoas que fizeram de tudo para ajudar, porque em situações como essa, né, toda ajuda é necessária, porque você acaba atendendo e falando com muita gente, então realmente você precisa de um efetivo grande de pessoas para conseguir dar conta daquilo. E qual que era o problema que os bombeiros estavam enfrentando? Primeiro que a escada só alcançava até o 12º andar. Lembrando, né, que o prédio tinha 25 andares. Algumas mangueiras utilizadas no combate ao fogo estavam furadas. O prédio não possuía porta corta-fogo e, além disso, também todo o prédio tinha que ter uma reserva de água para o caso de incêndio. Essa reserva do Joelma era de 29 litros. Só que, o que acontece? Uma galera usava a saída da mangueira no estacionamento para lavar os carros. E daí o zelador do prédio ficou puto e fechou o registro. Como a fiscalização, né, da prefeitura não era perfeita, acabou que isso passou, nada aconteceu e ficou por isso mesmo. Então, no dia do incêndio, a rede destinada aos bombeiros estava fechada e eles não conseguiram usar essa reserva, que teria ajudado muito eles também. Ao que tudo indica, não teria sido suficiente, porque eles realmente não tinham tudo o que precisava, mas teria ajudado mais. Outro problema é que, ao contrário do Andraus, o Joelma não tinha um heliporto. Então, não tinha um local ali para os helicópteros pararem e tal. E os helicópteros, eles tentaram se aproximar, mas assim, as chamas estavam muito altas. E não dava para fazer isso de uma forma segura nem para os bombeiros e nem para as pessoas que eles iam proteger, que eles iam salvar dali. Então, eles precisaram esperar o fogo consumir o prédio inteiro antes de começar a resgatar essas pessoas. E quanto mais tempo passava, pior era o cenário, né, gente? Então, para você ter uma ideia, assim, só para a gente entender em termos de cronologia, às 8h45 da manhã começou o incêndio. Às 9h10, os bombeiros chegaram no local. Às 10h30 da manhã, o fogo é controlado. À 1h30 da tarde, os últimos sobreviventes são resgatados. Então, a gente está falando aí de mais de 4 horas desse processo todo aí, né? De você resgatar, né? Enfim, depois que resgatava, aí levava para o hospital, aconteciam várias coisas. Ou alguns que infelizmente não estavam com vida. Então, essa é a cronologia só dos sobreviventes, né? Só dessa operação aí, desde que o incêndio começou. Eu conversei com a Sueli Versignasse, uma sobrevivente do incêndio do edifício Joelma. Mandei uma mensagem para ela contando, né, que eu estava fazendo esse episódio. E, para minha surpresa, ela me contou que ela adora ouvir o Modus Operandi. Então, a gente conversou um pouquinho e ela topou dar essa entrevista. A Sueli tinha 20 anos quando isso aconteceu e ela foi resgatada por helicópteros e relatou um pouco sobre o que ela viveu naquele dia. E, gente, eu preciso confessar para vocês que entrevistar uma pessoa que passou por uma situação tão traumática, né, mesmo 50 anos depois, foi bem difícil. Então, eu tentei tomar um cuidado, assim, para que as perguntas fossem relevantes, porque eu queria trazer aqui pro episódio. Então, eu foquei em falar sobre o depois, e não sobre o momento que ela viveu ali, enquanto tudo aquilo acontecia, né? Quis falar um pouco sobre o resgate, sobre como foi
resgatada e também sobre como foi voltar a trabalhar depois e tudo mais. E, gente, peço desculpas pela qualidade do áudio, não é o que a gente costuma trazer aqui. Eu gravei para um programa que deu problema, então eu tive que usar o áudio de backup, e esse áudio de backup, ele tava no Viva Voz. Então tem ela falando, a Sueli, mas também tem um pouco da minha respiração, eu mexendo. A gente tentou reduzir o máximo possível e colocar aí os trechos mais importantes dessa nossa conversa. Eu subi até a hora que os helicópteros começaram a sobrevoar e jogar leite. Houve todo um tempo demorado, porque os bombeiros jogavam água, subia vapor demais, os helicópteros não conseguiam descer. E, assim, em torno de meio-dia é que foi o meu resgate. A princípio, os bombeiros estavam descendo de corda, pegaram pela cintura, me amarraram e içaram para o helicóptero, porque o helicóptero não tinha condições de chegar mais perto por causa do calor, né? Dali eu fui levada para a câmara que estava tendo ali um resgate, e dali eu fui levada para um outro helicóptero, e aí que eu fui levada para o hospital. Eu fui levada para o hospital militar. Você imagina o alívio que foi, a esperança renovada que foi, quando você começou a perceber que eles... Porque, a princípio, eles desceram, pelo menos acho que uns 3 ou 4 bombeiros, desceram pelas cordas e ficaram ali junto com a gente, inclusive verificando quem estava com condições de subir naquela forma de resgate super precária, que era presa pela cintura, né? Então, assim, acho que a memória melhor que eu tenho é o alívio e, assim, a sensação incrível de agradecimento, de emoção mesmo, de ver que a partir daquele momento havia real chance da gente sair. Porque a esperança de sair sempre foi enorme. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. E acho que isso me fez ficar muito forte e aguentar até o final, porque eu não apavorei nesse sentido assim, chegou o final. Uhum. Não, eu vou sair, eu não sabia como. A inexperiência de quem tem 20 anos, talvez, né? Não sei como, mas eu vou conseguir. Então, foi dessa forma, assim, acho que em termos de emoção, a maior emoção possível, foi quando eu consegui ver que eles estavam descendo. Agora, as dificuldades que eles estavam tendo, não dava para saber, né? Só fiquei sabendo depois que os helicópteros não tinham autonomia suficiente, que não tinha como ficar parado ali e descer, que precisou vir de outros lugares. Então, aí depois eu acompanhei. Mas naquele momento era só assim, chegaram, são salvadores, os anjos chegaram. Então eu pergunto como é que foi voltar a trabalhar depois. E a sensação da perda dos amigos também, porque nós trabalhávamos do 12º ao 21º andar, era onde estavam os funcionários. Eram aproximadamente uns 500 funcionários, eu acho, o número mais ou menos assim que a Crepsul tinha. E quando eu voltei, nós todos estávamos numa salinha. Fulano não tá, ciclano não tá, ficou. Você começa a sentir mais vivamente o quanto foi difícil, quanta gente se perdeu naquele momento. E aqui a minha curiosidade é a seguinte, porque dizem que esses incêndios fizeram mudanças nas leis de incêndio de São Paulo. Mas ali naquele momento, quando eles voltaram a trabalhar, quais mudanças reais eles tiveram? O poder público continuou meio que de braços cruzados e olhos fechados para tudo que estava acontecendo, sabe? O prédio da São João de Ipiranga era um prédio muito antigo. O Joel era um prédio novo. Uhum. Mas nenhum dos dois, na verdade, nem o fato de ser novo, não tinha todas as medidas de segurança que poderia, e também o prédio antigo não tinha. Sabe, em nenhum momento a gente se sentiu um pouco mais seguro, dizer, olha, foi uma brigada, conversar com vocês, dizer quais eram os planos de fuga, ou como reagir numa situação como essa. Nada mesmo. E mesmo com relação ao acompanhamento psicológico, a gente até teve algum acompanhamento psicológico particular, mas o banco não ofereceu
absolutamente nada. Não tive, assim, eu não tive uma única consulta com um psicólogo sobre o assunto. As lesões, as coisas físicas mais visíveis curaram, ótimo, vamos voltar a trabalhar, vida que segue, como se nada tivesse acontecido, como se a maior catástrofe em termos de incêndio que se tem na história não tivesse acontecido. Depois a gente conversa um pouco mais sobre a segurança em prédios e ela comenta que ainda tem muito a ser feito. Eu sou designer de interiores e sócia de um escritório de arquitetura. Eu não vejo nos prédios nem nada de, de tão concreto sobre segurança. Então, eu acho que o nosso poder público continua de olhos fechados com relação a grandes incêndios, a grandes cuidados. Você vê, esse incêndio que teve agora na 25 de março, só não foi um incêndio tão grave, porque não tinha ninguém no prédio. Mas foi de grandes proporções, com muito material inflamável, que era um dos problemas do Joelma. Muito material inflamável. Tinha um dos andares que servia de depósito. Então, tinha carpete enrolado, as latas de cola. Então, esse mesmo tipo de situação continua acontecendo. É que a gente acaba, não só sabe quando acontece. E aqui a Sueli comenta sobre o incêndio que aconteceu num prédio na 25 de março, no dia 10 de julho desse ano, aqui em São Paulo. No total, foram 9 edifícios interditados, e um deles em estado de demolição. Segundo matéria da Veja, nenhum dos prédios tinha vistoria do corpo de bombeiro. Felizmente, não houve nenhuma vítima. Todo esse relato da Sueli é importante para dar contexto da verdadeira tragédia que foi o incêndio do edifício Joelma. Na década de 70, o veículo de comunicação em massa mais rápido era a rádio. A TV era meio cara, então nem todas as casas possuíam televisão. E o incêndio que aconteceu no edifício Joelma foi transmitido em tempo real por horas nas rádios. E assim, muita gente conseguiu se informar em tempo real sobre o que estava acontecendo. A cobertura começou às 9h15 da manhã e terminou às 11 horas da noite, sem interrupção. Lembrando que a gente estava em 74, ou seja, a gente estava em plena ditadura militar. E naquele período tinha um programa chamado A Voz do Brasil, que era obrigatório e diário. Inclusive, esse programa ainda existe. E naquele dia, por conta da amplitude, dessa tragédia, disso que estava acontecendo, não teve nem o programa Voz do Brasil e nem comerciais. Então, assim, foi realmente mais de 10 horas sem interrupção, só dessa cobertura aí no edifício Joelma. No fim, foi um dia de muitas situações traumáticas, de pessoas desesperadas tentando lutar pela sua própria vida, de bombeiros que fizeram tudo o que podiam com os recursos que tiveram, médicos que se mobilizaram para atender as pessoas feridas, as pessoas comuns na rua que ofereciam ajuda de todos os tipos, e um número surreal de mortes. Ao todo, foram 187 vítimas e mais de 300 pessoas feridas. Anos se passaram. A casa dos Ferreira foi demolida e mudou de número. O edifício Joelma foi reformado durante 4 anos e em 78 foi rebatizado de edifício Praça da Bandeira. Mas os boatos continuavam no local. E eles vêm de muito antes. De antes do crime do Poço, por exemplo. No século 17 e 18, esse local teria sido uma espécie de pelourinho. O pelourinho seria uma coluna de madeira ou pedra erguida em praça pública para castigar criminosos. Bem coisa da Idade Média mesmo, importada da Europa. Aparentemente, esse local já tinha sido palco de torturas e assassinatos de pessoas escravizadas. E que o local tinha tanta má fama que é por isso que os indígenas chamaram ali de Anhangabaú, que em tupi significa rio ou água do mau espírito. Que dizem também que os bandeirantes provavelmente fizeram algum mal para os indígenas perto aí desse local, e aí apelidaram assim. E, gente, tudo isso pode ser super verdade, ou pode ser só aquele famoso clichê de quando você quer chamar um lugar de mal assombrado, você inventar que teve algum cemitério indígena por ali. Fato é que, mesmo depois do prédio ter sido reformado, vários funcionários relataram ter passado por algumas situações sobrenaturais. Os acontecimentos mais comuns eram gritos de dor e sussurro que perseguiam os funcionários assim por onde eles iam.
e faróis dos carros que piscavam freneticamente no estacionamento do prédio. E vizinhos da Joelma também relataram coisas parecidas, e até os cemitérios que as vítimas foram enterrados já foram alvo desses comentários. Tá, mas quais são essas histórias sobrenaturais? Até hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem. Isso não tenha dúvida. O espírito, o fantasma, são coisas que vêm de muito longe na humanidade. No caso do edifício Joelma, ele se aproxima muito de um modelo que já foi constatado em mais de 130 sociedades humanas, de que o espírito, o fantasma, ele é associado sempre a um evento violento, um evento não terminado. Quer dizer, que a pessoa não morreu normalmente. Ou ela morreu por alguma violência, ou por alguma forma não explicada. O que vocês ouviram agora foi um trecho do programa Linha Direta, e aí tem essa versão aí que é Linha Direta Mistério, que é de 2005, que conta a história do edifício Joelma e as histórias sobrenaturais que rondam, né, todos os mistérios que envolvem essa história. O episódio ainda faz uma reconstituição do crime do Poço. Uma das histórias mais famosas sobrenaturais é a das 13 almas, que são de 13 vítimas que foram encontradas no elevador. Eles ficaram presos no 20º andar, e sem muito para onde fugir, agonizando em meio a chamas, eles se abraçaram e morreram carbonizados. Então foi uma cena muito impactante, porque estavam irreconhecíveis, né, os corpos, e alguns tinham se fundido à parede de metal, por conta do calor mesmo que estava lá. E como não tinha teste de DNA, os corpos nunca foram identificados. Então eles foram enterrados juntos, todos os 13, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. E com uma placa escrita As 13 Almas, somente Deus conhece os seus nomes. Descansem em paz, 2 de fevereiro de 1976, incêndio edifício Joelma. E nesse mesmo cemitério, rolaram vários relatos de pessoas que experimentaram algo sobrenatural, que ouviram choros e gritos e tal, vindo dos túmulos das 13 almas. Nesse mesmo programa do Linha Direta, o zelador do cemitério, Luiz Nunes, disse que um dia os túmulos faziam tanto barulho e estava tão desesperador que ele pegou um regador e jogou água nas sepulturas. E aí, o barulho cessou. E as pessoas super visitam esse cemitério, visitam esses túmulos, até virou meio que um ponto turístico, porque algumas pessoas acreditam que eles também conferem milagres, sabe? Tipo, pessoas que jogam água nos túmulos e tal, e acham que vão conseguir o que elas pediram. Uma outra história bem famosa é do sobrevivente Osório Gonçalves da Silva, que ele conta que ele foi salvo por uma criança que surgiu em uma visão dele. Na época, né, do incêndio e tal, o Osório tinha 20 anos e ele trabalhava no 21º andar. Na hora do desespero, ele correu pro elevador, só que acabou que ele deu o lugar dele para uma senhora, e ficou ali esperando o próximo elevador. Só que esse próximo elevador nunca chegou. Então ele começou a correr, né, tentar descer as escadas e tal, só que ele estava respirando muita fumaça, e isso estava deixando o corpo dele muito cansado, a mente dele confusa. Então ele pensou em sair do prédio pelas janelas, só que as chamas estavam muito agressivas. Então ele encostou numa parede, levantou a camisa, tampou a boca e o nariz para evitar que mais fumaça entrasse, até ele conseguir ter alguma outra ideia. Nesse momento, uma criança surge na frente dele e diz para ele subir. Ele foi até a janela e as cordas estavam muito distantes, porque as cordas só iam até o 13º andar e ele estava no 19º. Então, uma ideia que ele teve foi se pendurar nas cortinas e tentar, para amortecer a queda, né? E tentar se jogar um pouco para baixo, para chegar o mais próximo possível. E era muito perigoso, ele estava com muito medo. Só que nessa hora, de novo, a criança voltou e disse para ele saltar. E aí ele usou essas cortinas, né? E ele consegue pular até o parapeito, consegue chegar até o andar de baixo e dá tudo certo. E assim ele conseguiu chegar até a escada e aí é socorrido pelos bombeiros. Mais uma história sobrenatural que envolve aí o edifício Joelma. Essa provavelmente é a mais famosa. A Volquimar,
foi uma das vítimas do incêndio. Em 74, ela tinha apenas 21 anos e ela trabalhava como datilógrafa no 23º andar. O seu irmão, Álvaro, tinha 19 e trabalhava no 10º andar do mesmo prédio. Quando ela percebeu o incêndio, ela saiu correndo com as 4 colegas, amigas dela, assim, e elas tentaram fugir pela escada. Só que era impossível descer as escadas, porque tinha muita gente subindo. Então elas quase foram pisoteadas, estava uma sensação horrível. Então, depois de tentar por muito tempo, elas acabaram desistindo e foram para a cobertura do prédio. Infelizmente, todas morreram por asfixia. O Álvaro, o irmão dela, conseguiu escapar, só que ele não queria contar para a mãe deles que a irmã dele tinha morrido. Ele estava muito traumatizado ainda, não sabia como falar com a mãe. Então, nesse primeiro momento, ele ficou escondendo da mãe dele o que tinha acontecido com a irmã. Eles foram até o IML e a mãe ficou no carro com o amigo do Álvaro que estava dirigindo. E o Álvaro reconheceu o corpo da irmã. Ele viu. E como ele reconheceu, né, ele que escreveu o nome e colocou um papelzinho, ele pendurou no sutiã dela, porque aquele corpo tinha sido identificado. E eles voltam pro carro, o Álvaro não conta que viu o corpo da irmã lá. E nesse momento, o espírito da irmã aparece para Valquíria, a mãe deles. E aí, a Volkmar fala: mãe, o Álvaro já me achou, você quer saber onde eu tô? E aí, nesse momento, a Valquíria fica muito assustada, né, óbvio. E ela pergunta pro filho: filho, você encontrou a sua irmã? E ele continua mentindo que não. E aí, a Volkmar, de novo, em espírito, fala pra mãe: mãe, você quer ver onde eu tô? E aí ela mostra pra mãe que ela tá no ML. E a mãe, inclusive, vê o papel preso no sutiã dela, que era algo que o filho não tinha contado ainda. Ela resolveu não comentar nada na hora, porque quem estava dirigindo, né, era o amigo do filho dela. E ela não queria que eles pensassem que ela estava louca. 2 meses depois, a Valquíria resolve procurar o médium Chico Xavier para ele entrar em contato com a Volkmar. Gente, para quem não sabe, o Chico Xavier é o médium mais famoso do Brasil. Ele escreveu mais de 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Ele foi o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. Ele tinha tanto carisma que ele acabou trazendo muitos adeptos para a doutrina kardecista. Ele era mineiro e morreu em 2002, aos 92 anos de idade. E durante a vida dele, ele psicografou mais de 10 mil cartas. Inclusive, eu já vi 2 delas na minha frente, ao longo da minha vida, e eu era criança, de pessoas, né, que pediram para ele acessar algum antepassado. Na verdade, eu não me recordava dessa lembrança, até começar a estudar essa história e ver que Chico Xavier entrou nisso. Então era uma lembrança que estava lá no fundo, mas é isso, eu lembro que em algum momento aí da minha vida eu consigo lembrar da carta, eu vejo a moça me mostrando a carta, mas eu não consigo lembrar quem ela é, acho que era uma vizinha, enfim. E ele psicografou uma carta imensa da Volkmar para sua mãe. Ainda nesse encontro, a Volkmar viu o espírito da filha de novo, só que ela não quis contar. Ela ficou meio sem graça, ela deu uma chorada e tal. E aí, um tempo depois, o Chico Xavier comentou que a Volkmar tinha estado lá. Então, ela ficou super emocionada. E essa carta entrou para o livro Somos 6, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier. E também serviu de base para o filme Joelma, 23º Andar, um filme de 1979 que conta a história da Volkmar. Na verdade, narra a história, né, de 2 irmãos que trabalham num prédio que pega fogo. E daí a garota morre e depois a mãe vai atrás do Chico Xavier para entrar em contato com a filha. Então é a história verdadeira aí da Volkmar. No filme, ela se chama Lucimar e é interpretada pela Beth Goulart. E falando nesse filme, gente, ele é cercado de mistérios também. Por quê? Porque quando foi filmar uma das cenas da morte, o fotógrafo que estava, né, fazendo várias fotos, fazendo várias filmagens, quando as fotos foram reveladas, tava tudo bizarro, assim, tipo, tinham vários vultos, tinham vários rostos, assim, nas fotos. E o fotógrafo, gente, foi demitido, assim, coitado. O diretor ficou puto com ele. Imprimiu rostos de outras pessoas junto com os atores. Aí eu fiquei possesso e mandamos ele embora. Testemunhas garantem. As fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Provou por A e mais B que realmente aquelas fotos não foram encavaladas. E segundo as pessoas que estavam ali, né, acompanhando,
Tem rosto no vestido de uma das atrizes, tem uma criança que aparece no fundo de uma foto, tem um homem que aparece ao lado das mulheres, das atrizes, na cena. Enfim, uma série de fotos com vultos e algumas coisas que parecem rosto ou não, e que gerou bastante bafafá na época. Então, assim, se vocês quiserem ver, vão lá no site que as fotos vão estar lá, modusoperandipodcast.com. E vamos de mais relatos, gente, porque, olha, não falta nessa história. Um homem que morava no estacionamento do edifício Joelma disse que um dia ele sentiu uma presença estranha. Quando ele olhou, tinha uma loira muito bonita, vestida de noiva, vindo na direção dele. Enfim, ele deu uma assustada, só que essa loira parece que aparece outras vezes aí também. Trabalhou um rapazinho, motorista da perua, ele carregava malote à noite. Ele estava na rampa, umas 3 da manhã, por aí. E desceu uma loira e deu boa noite para ele. Ele se assustou e nunca mais deixou a perua na rampa. Em 2004, várias empresas abandonaram o edifício Joelma. E meses antes de assumir a prefeitura de São Paulo, a equipe do José Serra começa a usar uma das salas do edifício. E aí a equipe resolve chamar uma monja budista para purificar o local, assim, sabe? Só por desencargo. E essa monja, ela inclusive dá relato nesse episódio do Linha Direta, e ela conta que ela sentiu uma energia muito bizarra no elevador, uma energia muito carregada nos banheiros, no local, né, onde ela foi, e que ela sentia que ela precisava orar mesmo, porque o sofrimento ali estava muito pesado. E ela diz também que ela enxergou vários espíritos, várias pessoas, mas que ela fez uma oração e pediu para que eles ficassem em paz. E esses são os principais relatos sobrenaturais que rondam, né, até hoje, transforma essa história em uma das mais misteriosas. E com certeza tem muita coisa envolvida. Mas é sempre bom a gente se perguntar o quanto dessa história sobrenatural faz realmente sentido e o quanto dessa história é apenas a gente focando em relatos intrigantes e esquecendo que se lá atrás, no incêndio Andraus, se tivesse olhado para a situação de verdade e adotado políticas públicas na prevenção de incêndios, se fizesse a fiscalização da forma correta, se os bombeiros tivessem mais recursos, será que hoje a gente estaria falando sobre as 13 almas? Ou elas estariam por aí? Teriam nomes, teriam histórias e estariam vivendo a sua própria vida. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Milena Camargo, que é nossa apoiadora na Aurelo.